Oiê, quem fala é Amanda. Esse podcast é uma produção feita a partir do Programa de Incentivo à Cultura da cidade de Londrina. Nesse momento, eu estou realizando uma residência artística no Museu Histórico da cidade. Aqui vocês vão ter acesso a conversas com funcionários do museu, amigos e a um diário a partir da minha experiência de desenho nesse espaço. Sintam-se bem-vindos, espero que gostem. Um beijão! No episódio de hoje eu trago uma outra artista para falar de memória. Hoje a Juliana, ela é artista visual e também pesquisadora na área de artes visuais, e a produção dela fala de memória através do bordado, da fotografia, da coleta. E hoje a gente vai conversar um pouquinho. Oi Ju, tudo bom? Olá, eu gostaria antes de tudo de agradecer pelo convite. Eu fico muito feliz em ter esse espaço para falar um pouco sobre o meu trabalho. E também de pensar, que os eixos da minha pesquisa são de interesse de outros sujeitos. Enfim, obrigada, Amanda, eu agradeço. Obrigada, Ju. Pra gente começar, eu pensei de você contar um pouco sobre a sua trajetória nas artes visuais, com os seus trabalhos, como você se interessou por esse tema no seu trabalho. Aí, se você quiser contar um pouco como foi, de onde você é também. Bom, eu me chamo Juliana, sou artista e pesquisadora em artes visuais, sou natural da cidade de Jataizinho, é uma cidadezinha metropolitana daqui de Londrina. Me graduei recentemente em artes visuais pela Universidade Estadual de Londrina, em 2021. E, bom, por lá eu tive a oportunidade de participar como bolsista do programa de iniciação científica, né? Então, nesse período eu desenvolvi algumas atividades, alguns projetos, assim, e acho que foi o momento de início da minha breve trajetória enquanto artista, que ainda está sendo tecida, né? Ainda está sendo construída com o tempo. Bom, eu também faço parte de um coletivo de artes visuais aqui da cidade de Londrina, que é o Coletivo Negro e Prata. Ele é formado por um grupo de alunos e ex-alunos racializados do curso de artes, né? Onde a gente se dispõe a tecer uma pesquisa conjunta sobre a arte afro-brasileira na contemporaneidade, né? Bom, eu também fiz parte de algumas exposições coletivas aqui pela cidade de Londrina e no meu trabalho atualmente eu investigo as intersecções entre memória, materialidade e escrita no campo da arte contemporânea, né? A minha produção poética ela é norteada principalmente pela memória e intenta, através de algumas materialidades diversas, assim, alguns procedimentos, né, de trabalho, a coleta, a apropriação, a escrita, enfim, são alguns dos motes que eu utilizo para produzir. Eu acho que é um pouco por aí que eu intento transformar em ação as relações e afetos que a memória pode incorporar, né? Então eu acho que é um pouco por aí que o meu trabalho se inscreve, assim. E quais as dificuldades de tratar esse tema? Quais são as formas que você encontrou de trabalhar a memória ou de materializar essa memória? O meu interesse em torno da memória ele não é necessariamente de empregar alguma definição engessada para ela, né? É mais um propósito de estabelecer um questionamento pelo campo da memória, assim, problematizar, né, a memória e o passado. E então eu acho que para chegar no lugar material através da memória, que já é uma premissa do meu trabalho, né, talvez seja necessário assumir uma espécie de fracasso prévio, assim, que o passado, enfim, as coisas passadas oferecem pra gente, né. Acredito que a memória, na verdade, é um campo muito vertiginoso, assim, ele é orgânico, né, vivo, está em constante transformação e enquanto a gente revisita, né, o passado. Então, do ponto de vista sensório, não é necessariamente possível retornar para esse passado, né? Você não consegue retomar alguma coisa que, enfim, já foi. Acho que a gente pode, né, encontrar meios de contar isso, de narrativizar, de escrever sobre e materializar de alguma maneira, mas a gente não pode compartilhar da memória com uma exatidão que é próximo da experiência vívida, sabe? Eu acho que é uma coisa mais, enfim, turva. A memória sempre me parece uma coisa perdida que a gente tenta tatear com um determinado grau de fracasso, sabe? E, enfim, isso tem uma relação dúbia com o meu trabalho. Acho que a tentativa maior se inscreve na coisa de afirmar, através do próprio objeto, essa organicidade da memória, né? Acho que mesmo por isso que as materialidades precárias me interessam, assim. Eu vejo que através de alguns procedimentos é possível transmitir essa precariedade, né, através do objeto. A ferrugem, por exemplo, é um material que me remete bastante à passagem do tempo e a esse fracasso assumido, né? Um objeto enferrujado é sempre um objeto faltante, assim, que se apresenta tão orgânico quanto a própria memória, né? E acredito que algumas materialidades da mesma natureza que a ferrugem, ou, enfim,
métodos outros têm esse poder de provocar a memória, sabe? De colocar essa memória em xeque e propor uma espécie de questionamento sobre o passado. Sim. Você falou da faca e desses objetos que você se apropria, né? Onde você encontra eles? Como é a coleta desses objetos, assim? Então, é um processo bastante orgânico, assim, porque são materialidades muito distintas, né, que eu uso. Dentro dessa coisa que eu chamo de coleção, né, da coleta dos objetos que vão virando pequenas coleções, tem materiais muito diversos, assim, eu falei um pouco da faca, né, objetos enferrujados de modo geral me interessam, mas também tenho arquivos, por exemplo, olerites do meu pai, comprovantes de pagamento, né, dos anos 90, ou também as próprias fotografias familiares, que é uma coisa mais direta, né, para falar sobre o passado. E eu acho que dependendo do objeto, os percursos são muito distintos, assim. Eu acho que eu me utilizo muito do espaço da casa para procurar, né, para, enfim, esmiuçar essas memórias possíveis que são próprias daquele espaço, né, de onde eu nasci, de onde eu cresci. Mas também tem uma coisa do encontro com o objeto, né? A faca, por exemplo, foi um objeto encontrado e que na rua, e que foi, assim, o primeiro contato que eu tive com ela, eu já tive certeza que aquilo teria uma potência para falar sobre temporalidade, né, sobre a passagem do tempo sobre aquele ferro, assim. E eu acho que ela é bastante simbólica nesse sentido, porque pensar o fracasso da faca é também pensar que a precariedade do objeto, enfim, intenta dar conta dessa memória, né? E por si só já é um objeto falho, assim, já é um objeto não mercantilista, sabe? Antimercantilista. Eu gosto muito de pensar esse lugar, assim. As coisas que me interessam geralmente estão girando em torno dessa espécie de fracasso constatado. Né? É como se eles fossem agora inúteis, assim, de um ponto de vista utilitário mesmo. Sim, de um ponto de vista utilitário. E acho que eles passam a servir a um outro propósito, né? Que é realmente um propósito mais poético, mais provocativo em relação ao outro também, né? Pensar nas possíveis reações que os sujeitos podem ter olhando para uma faca sem corte, enfim. Eu gosto bastante de pensar, assim, o que as pessoas imaginam quando elas se deparam com alguma coisa que eu fiz, assim. Que elas deem um significado que elas acham que cabe naquele objeto. E assim. que pode ser até uma coisa meio... Nossa, que besteira, sabe? Uma faca Sim, estragada, uma reação no espaço expositivo. Ou, tipo, eu já vi uma dessas, sabe? Tem uma lá em casa, sabe? Esse lugar da identificação também é super interessante, Legal. né? Sim. Eu gosto. Ju, você falou bastante sobre os objetos, como eles te afetam, né? Como eles trazem a memória à tona e também esses percursos que você fez para poder encontrar eles. E eu queria saber como acontece a pós-produção ou organização desses objetos, como você organiza eles em categorias, em coleções, como é a questão da coleção para você? Né, já que você vai acumulando e encontrando esses objetos no decorrer do tempo, assim. Bom, as coleções, elas são fruto desse processo de apropriação, né? Eu geralmente coleto os objetos em situações, enfim, cotidianas, e a partir da coleta eu passo a agrupar eles em pequenos grupos, assim, em pequenas subcoleções. Então eu tenho séries de objetos enferrujados, tenho séries de ossos também, de animais diversos. Bom, eu acho que todos esses objetos, eles são muito heterogêneos, né? Porque, na verdade, o que me chama atenção no processo de coleta é justamente esse lugar simbólico de olhar para uma coisa e ver algum potencial de afetação naquilo, né? E acredito que muitas coisas chamam a minha atenção nesse sentido, né? Coisas da casa, por exemplo, fotografias familiares, é uma coisa bastante recorrente no meu trabalho. E acredito que o processo de edição se dá justamente por captar pequenos fragmentos dessas fotos. Não pegar necessariamente elas e jogar no espaço expositivo, mas repensar a forma com que elas podem ser lidas. Então, o recorte é uma ferramenta, ou, enfim, brincar um pouco com a cor é uma possibilidade, sabe? E é um processo que me remete muito a essa coisa de revisitar a memória, né? Entender, é claro, que ela é um espaço orgânico e que pode ser renativizado, assim, no sentido de da gente dar algum outro significado, né, para as coisas que passaram, assim, mesmo que de forma fugida. Além do trabalho de coleta desses objetos e também das coleções,
Você tem um trabalho de escrita e eu queria saber como ele se desenvolve, como esses textos se desenvolvem e a relação deles com os outros trabalhos, assim, se são complementares, se eles andam juntos, como funciona, assim? Bom, a escrita é uma das facetas da minha produção, né? Eu acho que ela é tão importante no processo de materializar a memória quanto a faca ou o osso, tanto quanto coisas materiais, né? É um dos procedimentos que eu utilizo aí para traçar algumas coisas. E eu tento muito fazer com que as duas coisas caminhem lado a lado, né? A visualidade e a palavra, assim, é muito importante para mim, é muito caro que as coisas não tenham um juízo de valor, assim, sabe? Tanto para não cair num lugar de explicação também, né? De usar a linguagem escrita para talvez tentar explicar o trabalho. Eu acho que isso não é tão interessante, assim. Mas nesse sentido a escrita me dá um pouco dessa materialidade, sabe? Tanto quanto a fotografia ou o objeto, ela é como uma ponte de acesso, sabe? De acesso e de compartilhamento também, né? Enfim. Bom, Ju, o que você está investigando agora ou qual caminhos você está fazendo no seu trabalho? Eu sigo bastante interessada por essa coisa da escrita relacionada à materialidade, né, da memória. Acho que tem uma coisa que tenho aprendido um pouco mais, assim, sobre autoficção, sabe? Que, lógico, eu imagino que todos os artistas têm um pouco disso, né, de tomar para si aquelas bases, enfim, as bases da própria experiência para poder ficcionalizar, né? Mas tenho tentado me arriscar um pouquinho na ficção, assim, sabe? Por exemplo, o meu último trabalho está sendo sobre o processo de luto de um homem de 32 anos em relação à própria mãe. E como essa perda se dá, né? Como ela é possível ser elaborado, assim. E, bom, simultâneo a isso, também tenho feito um trabalho material, um trabalho visual, né? Que é um trabalho de coleta de pequenos fios de cabelo que caem da minha mãe ao serem penteados, assim. Eu moro com os meus pais, né? Então todos os dias em que ela penteia o cabelo, eu trato de ir lá e coletar. E por hora eu tenho separado em saquinhos, ziplocs pequenos, assim. E pretendo fazer isso por algum tempo, sabe? Imagino que pelo menos por um ano, pegar isso todos os dias e de repente olhar esse volume, né? Acho que um dado interessante do seu trabalho é essa fragilidade, né? Os fios de cabelo, os bilhetes também, que são coisas que podem se perder ou se desgastar com o tempo, ou simplesmente irem acabando assim, né? Mas acho que é bom essa coisa do material que se desfaz, por exemplo, ou dos bilhetes muito cotidianos, que são coisas muito, sabe, coisas muito banais, assim. Me interessa muito, sabe, para pensar esse lugar da memória. Pegar a memória pelo lado mais rasteiro dela, sabe, pelo mais bobo, assim. Porque é aí que se esconde, pelo menos eu acredito nisso, né? É aí que se esconde alguma coisa compartilhável, assim. No mais cotidiano, sabe, dos sentimentos. No mais vil, assim, no mais banal. Mas tenho pensado muito sobre isso, sobre como a ficção pode adentrar o campo da memória, né? Como, por exemplo, determinadas memórias podem ser simbolizadas através de uma outra situação que não necessariamente em primeira pessoa, ou enfim, não necessariamente com a narrativa da coisa em si, mas com uma coisa externa que dê conta daquela memória em específico, sabe? Eu acho que a ficção me dá essa ferramenta, sabe? De pensar outras possibilidades de memória, ou pensar as minhas próprias memórias dentro de um outro contexto, sabe? Como simbolizar isso de maneiras diversas, assim. E, bom, a visualidade é uma coisa que acompanha, né? Eu acho que não tem uma hierarquia entre essas duas coisas. E é um pouco por aí que a minha produção tem seguido. Ju, então eu agradeço o seu tempo, por ter conversado comigo, por ter falado do seu trabalho. Acredito que é uma outra maneira de acessar a memória e que vai me servir como uma referência aí de trabalhos de artistas visuais, né, que trabalham sobre o tema. E eu queria agradecer. Muito obrigada, Ju. Eu que agradeço, Mandinha. Eu agradeço muito pelo espaço para poder falar um pouco sobre a minha pesquisa aí, que está se construindo, né? Uma pesquisa muito nova. Mas agradeço muito a oportunidade, amiga. Obrigada, amiga. Gente, sigam também o coletivo. Ju, como que é o @, do coletivo? Você pode deixar? Bom, o Instagram do coletivo é @coletivo negro e prata, tudo junto. E a minha rede social é @ju.liana com H, LHANA. É isso. Beijo, gente. Beijo, gente.